Olá, boa noite para você. O Band Cidade começa agora e vai mostrar na edição de hoje. Chuva de granizo com mais de 1 hora de duração atinge Lages, na Serra Catarinense. Casas e empresas foram danificadas. Até o shopping da cidade foi interditado. E após investigações do Ministério Público, o Hospital de Chapecó afasta o diretor de oncologia, suspeito de privilegiar pacientes que eram atendidos na clínica particular dele. Lançada oficialmente hoje na capital a campanha Papai Noel dos Correios, onde qualquer pessoa pode adotar uma das milhares de cartinhas disponíveis. O projeto voluntário em uma escola de São José está fazendo os alunos criarem gosto pela leitura de uma maneira bem diferente. Tem ainda o Band Entrevista de hoje com o presidente da FEComércio, Bruno Bleital. Vem com a gente que hoje é sexta-feira, 10 de novembro de 2017. O Band Cidade já está no ar. Obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos lá para mais uma edição do Band Cidade. Uma tempestade com granizo de cerca de 1 hora provocou vários estragos em Lages, na Serra Catarinense. A chuva aconteceu entre 11h30 e meio-dia e meia, segundo a Defesa Civil. Pequenas pedras de granizo, mas em grande quantidade, atingiram a cidade. A Defesa Civil recebeu mais de 100 ligações relatando danos. Segundo os bombeiros, o caso mais grave foi no Lages Garden Shopping, onde o telhado da praça de alimentação cedeu porque as canaletas entupiram. Em nota, o estabelecimento interrompeu as atividades para realizar os reparos necessários nas dependências. Ainda segundo a Defesa Civil, todos os bairros foram atingidos, mas a maioria dos danos aconteceu no bairro Vila Maria. Olha só, após investigações do Ministério Público Federal, o Hospital de Chapecó afastou o diretor de oncologia, suspeito de privilegiar pacientes que eram atendidos na clínica particular dele. De acordo com as investigações, o médico e coordenador do setor de oncologia atendia muito mal os pacientes pelo Sistema Único de Saúde. E após a consulta, ele dizia que se as pessoas quisessem saber mais informações sobre a doença, teriam que pagar uma consulta no valor de R$ 350 em sua clínica particular. A partir daí, todos os pacientes eram privilegiados no hospital e passavam na frente das pessoas sem nenhuma ligação com a clínica. De acordo com o Ministério Público, por lei, todos os pacientes que precisam fazer esse tipo de tratamento têm até 60 dias para iniciar as sessões pelo SUS. O coordenador do setor de oncologia foi afastado das atividades que ligam qualquer atendimento envolvendo o Sistema Único de Saúde. E uma comissão de ética do Hospital Regional do Oeste também está investigando o caso. De acordo com o Ministério Público, alguns documentos de uso exclusivo do SUS foram encontrados em sua clínica particular. Agora, as investigações devem continuar. Elisandra Vissotto, de Chapecó. Um menino de 9 anos morreu após ser atingido por um tiro na cabeça em São Miguel do Oeste. De acordo com a polícia, a suspeita é de tiro acidental. Ele estava sozinho com o irmão de 12 anos. A Polícia Civil instaurou inquérito em um agricultor de 69 anos, dono da espingarda e pai, das crianças, foi preso. O menino de 12 anos relatou que, quando notou o irmão ferido, tentou fazer massagem cardíaca e chamou vizinhos, que acionaram o SAMU e também a polícia. Quando os socorristas chegaram, o menino já estava sem vida. E se você tivesse a chance de realizar o sonho de uma criança nesse Natal? E se eu disser que você tem essa chance, é só adotar uma das milhares de cartinhas disponíveis nas agências dos Correios. São pedidos bastante simples e alguns até comoventes. A campanha foi lançada oficialmente hoje aqui na capital. O coral traz o tom e faz lembrar que o clima já é sim de Natal, pelo menos para quem pretende fazer o bem e deixar uma criança mais feliz. A apresentação oficializa a abertura da campanha Papai Noel dos Correios, considerada uma das maiores do país. Nós vamos disponibilizar essas cartinhas em 57 pontos do estado, 57 agências nas cidades distribuídas ao longo do estado de Santa Catarina, para que os padrinhos venham adotar essas cartinhas. São cerca de 17 mil cartinhas disponibilizadas. Quem adotá-las vai realizar o desejo de uma criança em situação de vulnerabilidade social. São pedidos bastante simples, alguns até comoventes. Em geral, a criança pede uma boneca, pede um carrinho, tem pedidos mais comoventes,
como torta de prestígio, chinelo, teve uma criança que pediu uma peruca porque tem doença, né, o câncer. Então, são pedidos que acabam comovendo a gente e são, em geral, muito simples de serem atendidos. Nara é uma das voluntárias no cadastramento das cartinhas. Seguidamente, ela é surpreendida e também se sensibiliza com os pedidos. São pedidos de materiais escolares, das cestas básicas. E assim que as cartinhas foram disponibilizadas, Neide, que trabalha nos Correios, se adiantou para adotar algumas. Sempre é bom ajudar o próximo, sempre uma criança feliz de Natal, né? A expectativa é que muita gente faça como Neide e adote uma cartinha. Os presentes devem ser entregues até o dia 30 de novembro na unidade dos Correios, onde a cartinha foi retirada. A partir do momento que o padrinho adota uma cartinha, ele realiza o pedido da criança, traz o presente até os Correios e nós nos encarregamos de entregar esses presentes nas escolas. Quem reforça o convite é ninguém menos que o Papai Noel, que chegou para animar o lançamento da campanha. Somos nós que podemos realizar todos os sonhos de todas as crianças do Brasil. Você viu só o gingado ali do Papai Noel? Que você abra a mão e o coração aí para ajudar esse projeto. E a seguir, um projeto voluntário, uma escola de São José está fazendo os alunos criarem gosto pela leitura. Isso de uma maneira bem diferente. Agora, 6h55, nós já voltamos. De volta com o Band Cidade, a temperatura aqui na capital nesse momento em 23 graus. Olha a situação inusitada. Em Chapecó, um veículo foi apreendido com mais de R$100 mil em multas. O veículo foi apreendido no centro da cidade após rondas feitas pela Guarda Municipal. Após a abordagem, foi constatado que o carro tinha multas e o valor somava mais de R$100 mil. Entre as infrações estão excesso de velocidade, passar no sinal vermelho, além de multas da Zona Nobre por ficar mais do que o tempo permitido estacionado. O condutor é proprietário do carro e possui 872 pontos na CNH. O valor do carro é de aproximadamente R$22 mil. O veículo foi recolhido e encaminhado para o pátio de apreensões. Já o motorista, de 51 anos, foi informado da situação e liberado do local. Voltamos ao estúdio. Agora, um daqueles projetos que dá gosto da gente divulgar. Um projeto voluntário de uma escola de São José está fazendo os alunos criarem gosto pela leitura de uma maneira bem diferente. A partir de desenhos e pensando na própria história, eles estão aprendendo a importância de ler e de sonhar. Eles têm em média 10 anos e é só conversar um pouco para ser surpreendido. Além de a maior parte da sabedoria geral que eu tenho ser graças a games americanos ou qualquer jogos assim, eu também, eles me dão um sorriso, sabe, no dia quando eu tô triste. Então eu queria dar esse sorriso para as outras pessoas também. O Manon sonha em ser designer de games e sabe que a leitura pode ajudá-lo a chegar lá. Eu acho bem bom e útil porque qualquer livro, não interessa como seja o livro, romance, violência, ficção científica, sempre vai ter alguma coisa ensinando ali. Assim como o Manon, os alunos do 4º ano da Escola Pública Cristo Rei em São José estão aprendendo muito com o projeto de incentivo à leitura. Um trabalho, a gente lê um livro, aí a gente aprende alguma coisa assim, né? Eu tô achando bom porque a gente aprende cada vez mais, assim, né? Com a leitura, tudo que a gente vai aprender tem tudo a ver com a leitura, assim. Olhando assim, são desenhos, mas por trás dos traços e cores tem todo um trabalho pedagógico, histórias que eles vão ajudar a contar. Eles estão lendo mais. E aí, em conversa com alguns professores, eles estão dizendo que, além de ler, eles querem escrever. Eles não querem só a leitura, eles querem trabalhar com isso também. E isso está refletindo, inclusive, com crianças que às vezes tinham alguma dificuldade ou que não tinham tanto interesse. Eles querem, não, eu preciso escrever a história porque o projeto vem a semana que vem.
O projeto SAMI é voluntário. Ele traz aos temas já trabalhados em sala pelos professores uma percepção diferente do conteúdo, sempre com a contação de histórias que são criadas a partir dos desenhos das próprias crianças. Em poucas aulas, com essa prática de contação de histórias, ela pôde passar muito conhecimento, muitos valores, com uma prática tão gostosa que é a contação de histórias. A atividade lúdica ajuda os alunos a aprender e refletir sobre temas como racismo e outros tipos de preconceito. Nós pensamos que, a partir da leitura, você pode apreender várias situações que vão te dar uma consciência sobre assuntos mais complexos. Esse projeto vem agregar o trabalho dos professores em sala de aula e a importância da leitura. Eu acho que é fundamental em qualquer nível de escolaridade. E o objetivo está sendo alcançado, ajudar na formação desses alunos, acrescentando o amor pela leitura e a vontade de sonhar. Bacana, hein? Olha, futebol, a Chapecoense encarou ontem o tricolor paulista e acabou empatando o jogo, veja só. O São Paulo concentrou suas ações em Marcos Guilherme. Na primeira chance, em cobrança de falta, o atacante não dominou bem. Na segunda, demorou para finalizar e foi travado. Aos 19, Shailon deu mais uma chance ao atacante, mas a marcação foi de fora. E se o São Paulo vinha desperdiçando suas chances, a Chape não fez o mesmo. Reinaldo, ex-São Paulo, fez o cruzamento perfeito do atacante nos últimos 4 jogos. 13ª assistência do lateral. O São Paulo estava bem diferente das últimas atuações. Hernanes era um dos poucos a tentar algo, ousado por sinal, e quase deu certo. Dorival Júnior voltou para o segundo tempo com Lucas Fernandes no lugar do criticado Araruna. E Marcos Guilherme teve mais uma chance após o passe de Prato, mas perdeu. E por falar em perder, Shailon acabou vacilando e perdeu a bola, o que gerou o contra-ataque da Chape. Na sequência do lance, Apodi foi lançado na área e derrubado por Marcos Guilherme. Pênalti. Reinaldo foi para a bola e fez o segundo. Parecia que nada daria certo para o São Paulo, mas no futebol as coisas mudam rápido. Dorival Júnior colocou Gilberto em campo e quis o destino que após a disputa entre Jandrei e Hernanes, a bola sobrasse para o atacante que não desperdiçou. Hoje é sexta-feira, é dia do Conexão Washington. E nós vamos até a capital americana, que aqui é primavera, e por lá nos Estados Unidos é outono. Nosso colaborador Francisco Evangelista Vieira apresenta alguns detalhes do clima por lá. Boa noite, Francisco. Boa noite, Moacir. Boa noite a você que nos acompanha. As 4 estações do ano são claramente diferenciadas aqui na região de Washington, com suas características marcantes, revelando a época do ano em que nos encontramos. Isso acontece porque estamos praticamente no meio da costa do Atlântico, nem muito ao sul, nem muito ao norte, ou como dizem os noticiários sobre o tempo, no meio da costa leste dos Estados Unidos. Isso faz também com que nem sempre tenhamos muita neve. Falarei sobre cada uma das estações quando cheguem, inclusive sobre a neve, que a todos fascina, mas hoje quero dedicar-me a comentar o recém-iniciado outono. Como sabemos, já que os Estados Unidos está acima da linha do Equador, as estações aqui são, digamos, inversas em relação ao Brasil. Verão aqui significa inverno aí. Primavera aqui significa outono aí. E assim por diante. Pois bem, quando a primavera chegou para vocês, nós recebemos o outono, que aliás se atrasou um pouco esse ano. Outono para nós significa 3 coisas. Transição para o frio, já que em seguida virá o inverno. As árvores adquirem um colorido muito bonito em amarelo, verde e vermelho. E terceiro, depois do colorido, as folhas caem, deixando as árvores quase completamente peladas. E assim elas permanecerão no inverno até ressuscitar na primavera. A beleza das cores é muito agradável aos olhos, enfeita as paisagens e permite fotografias maravilhosas. Já as folhas, bem, essas criam uma dor de cabeça muito grande para quem possua jardim em casa. As folhas caem em quantidades enormes, obrigando a que se varra a propriedade até 3 vezes por semana. Ancinhos, vassouras de aço ou sopradores elétricos ou a gasolina são presença obrigatória nas casas e brinquedos utilizados pelos proprietários no fim de semana. Na minha região,
a orientação da administração municipal é de varrer as folhas até o meio-fio e deixá-las assim empilhadas, sem afetar o trânsito. A cada 3 ou 4 semanas, um caminhão da municipalidade passará, aspirando as folhas com um gigantesco tubo de sucção, deixando as ruas limpas para o próximo estoque de folhas que se acumular. A ideia de acabar com o problema literalmente pela raiz, isto é, cortando as árvores, não é muito factível, pois o proprietário do imóvel necessita uma permissão da administração pública para cortar árvores e uma boa justificativa para fazer isso. A política de preservação do verde é muito rigorosa em nossa região e uma cultura transmitida de geração para geração. As árvores estão e permanecerão aqui por um longo tempo. Quando o nosso telespectador tiver notícias sobre a neve em certas partes dos Estados Unidos, pode ter certeza que a área atingida está bem no norte de Washington e que já começou por lá a transição do outono para o inverno. Aliás, nesta semana saiu por aqui um prognóstico. Nosso inverno será um pouco mais curto e menos frio do que o do ano passado, mas devemos ter a presença da neve. Ela, a neve, é assunto para um comentário futuro. Obrigado por nos acompanhar e um bom fim de semana para todos. Obrigado, Francisco, pelas informações. Agora ele vai juntar as folhas lá na casa dele. A seguir, o Band de entrevista de hoje é com o presidente da FEComércio, Bruno Breital. A gente volta já. E o Band Cidade está de volta. Hoje é sexta-feira, dia de entrevista aqui no nosso telejornal. Nós recebemos o presidente da FEComércio, a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, Bruno Breital. Obrigado pela presença, Bruno. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouco. Vamos falar a respeito do trabalho da FEComércio. Bom, nós estamos em novembro, daqui a pouco dezembro, daqui a pouco Natal, né? Qual é que está a expectativa da FEComércio em relação às vendas, né, de Natal? Sem dúvida, nós, esses últimos meses, o comércio vem reagindo, alguns ramos com mais intensidade, outros ainda muito parcimoniosa as vendas, mas, sem dúvida, nós acreditamos que seja um Natal melhor do que no ano passado, em função da situação econômica que passa por um crescimento um pouco maior, né? Uma reação tímida. Uma reação tímida, mas felizmente não temos mais números negativos. O senhor falou que alguns setores estão reagindo melhor. Que setores seriam esses? Veja, o setor de veículos, né? Ele, no mês de outubro, o último dado que nós temos, ele cresceu 28,8%. E no ano, o crescimento de 10 meses aí, ele representa um crescimento de 8,8%. Um outro setor que cresce muito hoje é o setor da informática. Móveis para escritório, artigos de informática, cresce bastante também, não tem os índices, mas cresce muito. Supermercados também estão crescendo mais timidamente, mas as vendas já estão melhores. E o comércio em geral ele vem apresentando números significativos. O nosso estado aqui de Santa Catarina, de um modo geral, as vendas de outubro representaram um crescimento com relação a outubro do ano passado em torno de 16%. É um número significativo, um número muito bom, quando a média nacional ainda está negativa. Menos 1,6%. Então o nosso estado ele se diferencia muito, né, com relação aos outros estados da União. E os setores que ainda não apresentam melhoras, né? Falamos dos que estão se destacando. E aqueles que estagnaram ainda estão no ritmo da crise? Eu não digo no ritmo da crise, eles também tiveram um leve crescimento, só que um crescimento mais tímido, né? Confecção, doméstico, né? Mas nós entendemos de que mês de dezembro, que é um mês de festa, né? Um mês de Natal,
que gradativamente também esse volume de vendas passa a crescer mais, com mais intensidade. E daqui a pouco vem Black Friday, né? Que vem as promoções. O comércio tem utilizado algumas estratégias, né, no sentido de que as vendas aconteçam, né? Para que essas atividades também sobrevivam, né? Agora, a grande expectativa final do ano também é com o mercado de trabalho, o aquecimento do mercado de trabalho com as vagas temporárias. Qual é a expectativa? O comércio, os dados que nós temos, existe uma possibilidade de empregarmos aí em torno de 2.500 funcionários novos, né? E no setor de serviços, né? Que correspondem aí a hotéis, bares, restaurantes, que nós tenhamos aí um acréscimo de 5.500 novos funcionários. Então é um número significativo, né? Um número bastante grande e que faz com que a economia deva girar bastante nesse mês de dezembro, nesses meses de festa aí. E o que pode se tornar uma vaga efetiva, de fato, né? Se o funcionário, é claro, corresponder às expectativas, né? Se ele tiver uma qualificação adequada, existe a possibilidade de ele ser contratado para que ele permaneça na empresa. E é uma expectativa que nós temos, né? Para que as empresas também possam melhorar o seu quadro de pessoal, né? Possibilitando assim a prestação do melhor serviço para o consumidor. O setor de turismo, né? O setor de turismo que também hoje integra a FEComércio. Esse é outro setor que começa a chegar a temporada de verão, né? Surge aquela expectativa de bons negócios. Nós tivemos aí a questão das ressacas prejudicando nossas praias, aqui principalmente Florianópolis, Barra Velha, Litoral Norte. Há também essa preocupação? Ou como é que está esse setor? Porque a temporada já está aí, né? E as praias estão todas destruídas, boa parte delas, né? O trade turístico está se movimentando no sentido de atrair o maior número de turistas para Florianópolis. E ainda mais alguns problemas mais graves com relação à falta de água, falta de eletricidade, balneabilidade de algumas praias. De certo ponto, algumas providências foram tomadas, né? Então isso faz com que a possibilidade de atrair mais turistas se torne uma realidade. E mais ainda pela beleza natural da ilha, né? Que de fato é inconfundível, né? Trade turístico, como eu disse, se movimentando, vi aí também através da imprensa, trade se organizando aí no sentido de trazer mais argentinos esse ano para a ilha. Então tudo isso faz com que as perspectivas se tornem muito relevantes para o mês de dezembro. Nosso entrevistado de hoje, Bruno Breithaupt, muito obrigado aí pela sua presença aqui no Band Cidade. Uma boa noite. Você, muito obrigado pela oportunidade e estou à sua disposição. Band Cidade de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band e a gente volta na segunda-feira. Até lá.